Ela integrou o núcleo bauruense da Comissão da Verdade, cujo trabalho acaba de ser entregue nas principais instituições da cidade, inclusive o Poder Legislativo Municipal por seus participantes. Nós vamos conversar sobre os efeitos da tortura no período de 64 ao período da redemocratização no país, sobretudo, para que as novas gerações entendam como esse período histórico, do ponto de vista psicológico, pode afetar as pessoas, e para que os jovens também apreendam um pouco de informação sobre o que foi este período negro da história política brasileira. Orlene Daré, psicóloga, está conosco no estúdio da TV Câmara. Orlene, antes de entrar nas questões da preocupação psicológica dos direitos humanos, eu queria te perguntar, até como militante, quais são as suas impressões psicológicas sobre esse período antes? A sua percepção como cidadã, como profissional, daquilo que ocorreu naquele período? Pois eu vivenciei muito de perto o que foi o período da ditadura civil-militar. Eu era ainda adolescente, mas como ela durou muito tempo, eu segui realmente tudo o que aconteceu. Então, a perda de amigos, a perda de parentes, e à medida que eu via tudo, a truculência que ocorria com as pessoas e também com a sociedade, que era calada, a censura, os meios de comunicação, e mesmo na universidade, três alunos não podiam ficar juntos naquela época, porque chegava a polícia e falava assim, circulando, que já eles viam exatamente como possíveis subversivos que já estavam fazendo uma organização. Entendia como um método já de tentativa de organização, Isso. Ainda que fosse um diálogo, tal absurdo que era. E também era um medo que era ampliado em todos os espaços, porque a gente sabia que tinha pessoas infiltradas dentro da universidade. A figura do medo e da desconfiança com infiltrações dentro da universidade pelo aparelho do Estado, que serviu à ditadura civil-militar, eram componentes reais? Sim. Tão reais que, claro, nas universidades maiores era mais difícil identificar essa pessoa, né? Porque ela estava diluído como estudantes que estavam chegando ou que estavam fazendo uma disciplina, né, opcional. Agora, no interior, o que eles faziam, né? Como via, assim, de regra, eles ocultamente, obviamente, mas eles contratavam, né, subornavam um estudante, né, submetia estudantes para entregar companheiros que tivessem ligados a qualquer movimento. Né? Estudar política, conversar sobre o que nós estamos falando aqui, para as novas gerações ficarem bastante claras em relação a isso, esse programa, por exemplo, seria impossível de ser realizado à época. Pois é. Era absolutamente impossível, porque fazia parte, na verdade, do plano político, né? O medo era disseminado todo o tempo, né? E também todo o discurso era muito mentiroso, mas havia um medo embutido de que se você fosse opositor, você era terrorista, você era comunista, portanto inimigo, né? Isso já era uma classificação natural do aparelho do Estado. Exato. E mesmo o adolescente à época, só para recuperar a questão do tempo, para ver a sua sensação, isso já estava claro para você naquele período, olhando para o passado? Não, na verdade foi gradualmente que eu fui percebendo, né? Porque eu morava numa cidade muito pequena e aí eu fiquei sabendo de uma hora para outra que pessoas que eram conhecidas, muito conhecidas, tinham sido presas, né? E por quê? Porque eram comunistas. E o que era ser comunista? Então, era assim, já existia uma mensagem e assim, essa mensagem vinha dentro da família. Atravesse a rua sempre que você encontrar familiares daquele que foi preso.
né? Então era um medo assim, mas por que, né? Então tinha até uma pessoa que era uma pessoa muito absolutamente sociável, que eu conhecia, que consertava a minha bicicleta. Aí daquele dia em diante não era mais para eu me dirigir a ele, e era para eu desviar. Então assim, eu fui, mas que esse comunista que é inimigo tem? E aí eu fui percebendo, e fui estudando, e fui entrando em contato com as pessoas, e aí eu fui realmente sabendo que tudo aquilo, na verdade, era o contrário do que era passado, né? Quando a gente fala da questão da preocupação, dos efeitos do ambiente, disso do ponto de vista da questão da tortura, ela é o extremo, a ponta de uma estrutura do Estado, estratégia inclusive de abordagem de comunicação, que permeava as relações mais simples do convívio social. Exatamente. A gente já está falando de tortura aqui, porque convivências humanas que foram separadas pelo Estado, por intervenção direta do Estado, nas suas coisas mais simples e cotidianas. Exatamente, porque aí o medo era impregnado. Então era um medo e era uma ameaça, né? Ameaça do inimigo, né? Então já estava assim, claro que a tortura depois, e para quem foi preso, perseguido, foi absolutamente pior do que isso, porque isso é a nível de sensação. Agora, quem sofreu realmente no corpo, na alma, né? A tortura, que ela não foi assim uma tortura leve, não. Ela foi uma tortura que, primeiro, era um método sistemático, fazia parte do plano político, né? Era uma ação política para realmente e sistematicamente, né? Degradar psiquicamente o outro. E via muito além de obter informações, sabe, Nelson? Tudo que eu li sobre, todos os relatos, né, que eu, inclusive de relatos de psicólogos, que nós também temos um livro que chama Verdade Revolucionária, que foi as narrativas de todos os psicólogos que passaram por tortura mesmo, ou então que tinham alguma forma, algo a dizer sobre esse período, de familiares, de amigos que perderam. Então, qualquer experiência podia ser relatada, e foi relatada nesse livro. Então, todos os relatos e tudo que eu li a respeito me levam a crer assim, que a tortura era um método sistemático, e ela tinha, assim, exatamente, o objetivo maior não era só obter informação, era atingir, sabe, a degradação, a despersonalização do ser humano que estava em seu poder. Essa é uma das vertentes da preocupação psicológica que vocês, neste momento, abordam do ponto de vista dos direitos humanos, é claro. Exato. Então, eu faço parte atualmente como voluntária do Conselho Regional de Psicologia. E aí ele tem como princípio, primeiro, né, que é exatamente a não concordância, a não, assim, compactuar com qualquer forma de violação, qualquer forma, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela aquela política que exclui, seja qualquer forma. O psicólogo sabe dos efeitos das violações, dos direitos das pessoas, né? E sabe os efeitos da tortura. Então, assim, é absolutamente incompatível, né, o psicólogo, né, não denunciar ou ser assim, como princípio de vida, como princípio profissional, né? Então, o nosso princípio e o nosso plano assim profissional é absolutamente voltado a, assim, a incompatibilidade que tem. A psicologia, ela fala muito claramente, o psicólogo jamais ele pode concordar com qualquer tipo de violação, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela por outras formas que aparecem. Antes da gente abordar a questão das consequências, das sequelas da tortura sobre os efeitos evidentes, infelizmente claros e muitos deles duros sobre essas pessoas que sofreram, falar sobre a questão do jovem. É importante que o jovem tenha essa concepção
da relação com a história, com o mundo, mesmo não sendo desta geração, de 60 para cá, em relação ao conteúdo, essa talvez seja uma das principais contribuições também dos relatórios, dos trabalhos da Comissão da Verdade? Claro. Claro, na verdade, a Comissão da Verdade de Bauru, como já foi dito, né, mas aqui eu repriso, ela teve como um dos eixos, né, um eixo central mesmo, que era assim, esse trabalho educacional, político-educacional. Por quê? Porque a gente percebeu muito claramente que os jovens, a geração, e várias gerações, não é só uma, elas desconhecem o que foi a ditadura, o que foi esse processo histórico. E não é porque ela é alienada, não. É porque não lhe foi dado essa oportunidade de conhecer, né? Ela foi ocultada, a nossa história, a verdade foi ocultada, foi silenciada. Aí um parêntese. O Estado brasileiro, de novo, não pecou? Na medida em que, após a democratização, ou a redemocratização, de um período recente, nós estamos falando aqui do ponto de vista histórico apenas de 30 anos. Sim. É muito pouco isso para fazer uma abrangência do ponto de vista do tempo. Mas o Estado não falha de novo quando demorou ou ainda demora para fazer valer, tirar dos porões, das gavetas essas informações? Pois eu acho que as sequelas, né, e as consequências sociais, né, que elas, assim, não deu tempo ainda da democracia, né, do nosso Estado democrático recuperar tudo, porque ela foi tão prejudicial em todos os planos, da saúde, na educação, em todos. Então, assim, não deu tempo, eu acho bem isso, que não deu tempo ainda, né, da gente recuperar, né, o prejuízo que houve, né, na educação principalmente, né. Vamos falar sobre a questão das consequências. Os métodos a gente gravou aqui sobre essas questões de informação, elas vão do horizonte físico, de forma cruel, até o psicológico, inclusive subjugando nas condições mais deprimentes o torturado, com uma estratégia de aprofundar, inclusive, essa questão de, não sei se eu estou sendo exagerado, de perda de identidade até? Sim, sim. É bom que se diga que nós entendemos assim, né? Que a tortura é uma ação política, porque o Brasil foi um território muito grande de tortura, sabe? Então ela começou lá na escravidão, né, barbaramente, né, ela começou lá e ela existe até hoje, né, e assim... Nós já iniciamos nossa história praticando tortura em escala. Exatamente, exatamente. E aí, obviamente que nos períodos autoritários, nos regimes autoritários, elas acentuaram, né, e tomaram assim como diretriz, né, diretriz de Estado, diretriz de trabalho deles, né, a tortura, né. E que era DNA da nossa colonização, passou a ser ferramenta estatal. Ferramenta estatal, do aparelho estatal. Então, assim, por que a gente entende como uma ação política? Exatamente porque as sequelas não é só individualizada, a sequela, ela sem dúvida atinge toda a sociedade, certo? Porque das mais diversas formas, as diversas formas, tanto no âmbito cultural, tanto no âmbito educacional e tanto na subjetividade individual e do coletivo também. A construção da subjetividade, ela ficou absolutamente afetada pela tortura, né? E aí eu diria que essa tortura, ela vem com essa trajetória, né? E atualmente ela tem, assim, vamos dizer, fazendo parte dessa cultura violenta da sociedade. Então eu acho que ela é uma sequela, assim, da ditadura, né? Porque a ditadura, nós temos toda a impunidade aí, né? Que absolutamente não foi ainda, ninguém teve todos os torturadores estão soltos, né? Não teve um reposicionamento político e jurídico, mas
No outro eixo, desculpa, a questão da impunidade também é um DNA nosso, desde a colonização, que a gente perpetua, de certa forma, em algumas dessas trajetórias. Exatamente. Então, neste momento, sabe, nos espaços de privação de liberdade, neste momento tem pessoas, com certeza, pessoas que estão sendo humilhadas verbalmente, pessoas que estão sofrendo tortura. Porque são nesses espaços fechados, né, seja nas instituições prisionais, seja nas instituições, hospitais, por exemplo, né, hospitais de custódia, hospitais ou outros espaços que são fechados, e aí há a prática da tortura, sim. A prática... Inclusive Fundação Casa também. De como o Estado trata os adolescentes, apesar do Estatuto e dos avanços do que está escrito na forma da lei. A gente tem, infelizmente, históricos e reincidências de históricos gravíssimos do ponto de vista dessas práticas. Né? Sim. Então, assim, agora as práticas, na verdade, e os efeitos, né? Porque a tortura, ela é tanto física como psicológica, né? A física, no tempo da ditadura civil-militar, a gente tem, assim, o terror praticado. O que é o terror? Exatamente tudo que eles utilizaram, né, como instrumento de tortura, que é a cadeira do dragão, que é os choques elétricos, espancamento, isolamentos, sabe? Aqueles espaços onde era totalmente gelado, depois totalmente quente, né? Então, assim, todas as formas de tortura, essa tortura física. E que com sequelas também físicas, né? Sim. E a tortura psicológica, o que a tortura psicológica a gente conhece como a tortura branca, aquela que não deixam marcas visíveis, mas que são, na verdade, as piores. Por quê? Porque as humilhações verbais, as ameaças de morte, principalmente o que era muito usado no tempo da ditadura, segundo os relatos, ameaças de morte dos familiares, dos filhos. E aí, quando não, eles traziam, né, os filhos para assistirem à tortura, né? Então, assim, o simples ameaça já é torturante, né? A ameaça de uma simulação de execução uma simulação de execução, né? O fato de assistir tortura do seu marido, ou assistir tortura do seu companheiro. Então, assim... É um efeito devastador sobre a cabeça dessas crianças. Devastador. Das crianças... E dos adultos. E desses que sofreram. Então, é assim, absolutamente devastador. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, elas... a tentativa era, né, de despersonalizar, uma degradação muito grande e que trazia como sequela física transtornos graves. Agora, eu comentei com a senhora aqui fora do ar, a gente gravou, entre as séries que a gente grava sobre a questão de comportamento humano, de psicologia, e eu só emprestei aqui uma abordagem da psicóloga ou psicoterapeuta Marilene Kron, que fala num trabalho dela, inclusive acima de pós-graduação, sobre as consequências que nós já enfrentamos no dia a dia de traumas, os conhecidos traumas do dia a dia, de natureza física ou emocional, para as próximas gerações, são as chamadas consequências intergeracionais. Neste caso, nós estamos falando disso. Exatamente. Então, assim, porque no caso da ditadura civil-militar, e qual que é o agravante, né, dessa tortura que houve? Houve também ocultamente o imposto. Então, assim, o fato dessa dor, né, da dor e das sequelas, o dano, né, ser privatizado, o que é isso? Individualizado, porque ele não poderia, ele foi ocultado, ele foi silenciado. Então, o que ficou privatizado, individualizado, né? Só que não existe como, né, na esfera psíquica, não existe como você silenciar ou ocultar um dano. Por quê? Porque
isto que não é dito, né, ele retorna. Então, é a transmissão do que não foi dito, porque essas pessoas tiveram que silenciar durante anos, tiveram que ficar com essa dor no mundo interno. Sim. Aí, o que acontece? Então, é uma transmissão, na verdade, do não dito, e que retorna, porque é um trauma. Ele faz um impacto, causa um trauma, né? E aí, ele retorna. E ele retorna exatamente nas futuras gerações, né? E então por isso que fala que tudo, a verdade oculta, o sofrimento individualizado, e que não é assim, não tem, quando ele não teve, e que agora nesses últimos tempos que está tendo espaço para essas pessoas terem as suas narrativas do seu sofrimento, aí, portanto, agora que elas estão conseguindo tirar o sofrimento da área privativa para a esfera pública. Então, agora que está tendo o quê? O reconhecimento público do dano, do que elas sofreram, do dano causado. Então, assim, porque o que mais causadores, os relatos, as narrativas falam isso, que era, na verdade, o silenciamento associado ao não reconhecimento público. E a impunidade. A senhora está comentando duas vertentes, a questão da impunidade e a questão que é grave do Estado acordar para isso, que quanto mais ele guarda esses arquivos e não reconhece isso do ponto de vista histórico, ele acaba ratificando o processo. Exatamente. Porque na medida que essa história não é contada, né, os jovens ficam sem dúvida, desconhece o que aconteceu, né? Então, um país sem memória são jovens que não têm realmente a verdade, né, contada, e até uma reflexão do que foi, para ter agora uma manifestação, né, do que realmente, né, o que foi, para agora ele poder atuar, poder se manifestar, mas não mais com os resquícios daquela época. O jornalista é desconfiado pela própria natureza. O Estado brasileiro, na visão da senhora, faz isso deliberadamente, de dificultar ou de demorar para reconhecer que tem que tirar esses arquivos da gaveta? Eu creio que faz parte da estratégia, porque todos os países que tiveram... A Alemanha, por exemplo, nazista, o que ela fez depois? Né? O que ela fez? Ela simplesmente tentou apagar tudo, absolutamente tudo que ela havia cometido, das atrocidades absolutas que tinha cometido. Então, ela tentou apagar todos os registros, queimar tudo. Eu acho que a versão brasileira segue esse raciocínio, essa lógica. Tem que apagar tudo. Por quê? Porque se vier à tona, os torturadores têm que ser punidos. Os torturadores devem, né, isto à sociedade, né? E quem, na verdade, os torturadores, eu estou falando aqueles que estavam na ponta, mas como esses que estavam na ponta, na verdade, eles fazem parte, como ontem o presidente da comissão, o Pedro Dalari, falou que a tortura, ela não estava só lá na ponta, ela fazia parte, e foi isso que eles demonstraram no relatório, ela fazia parte de uma estratégia que vinha, né, desde o presidente da República até todos os estratos, toda a estrutura, né, das Forças Armadas. Então, é exatamente isso, faz parte, né, e essa estratégia é uma estratégia que é vivenciada e que é usada exatamente para o que fez o mal tentar se esconder, não é? De certa forma, através dos trabalhos, já voltando para a nossa aldeia aqui, quando a gente consegue sistematizar essas informações através de um relatório, a gente está ajudando a sociedade a despertar um pouco para esse horizonte, entender o que aconteceu e, sobretudo, desafogar um pouco essas questões que estavam todas escondidas? Então, eu acho que assim, todos são beneficiados, né? Porque para a pessoa que foi
torturada barbaramente, né, humilhada, tal, ela tem a chance, a oportunidade, né, nessa narrativa, na verdade, ela tem a chance de se distanciar do trauma, do acontecimento traumático, porque ela vai elaborando, né, os acontecimentos, né? Porque como as sequelas são muito graves, o que dá de sequela? Dá transtorno mental, perda de memória, dá perda de concentração. O isolamento, por exemplo, dá como sequela a pessoa perde totalmente a noção temporal, ela não sabe mais onde ela está. E o medo como sequela grave, são medos incontroláveis que surgiam. Tanto é que tem pessoas que jamais conseguiram falar sobre, sabe? E a gente respeitou os psicólogos ou as pessoas que não conseguiram falar. Exteriorizar. Porque é muito difícil mesmo, sabe? E assim, o que que tem assim a lembrança pior mesmo, porque o físico ele deixa sequelas, úlceras, hérnias, por causa que as pancadas eram nessa região, sim, mas o que eles falam que é pior mesmo, na verdade, é a lembrança daquele momento que era assim, acompanhado, né, de falas, né, dos torturadores, onde eles depreciavam e eles, assim, destruíam, tentavam destruir aquela que eu já lhe disse uma vez, todo ser humano precisa estar pertencendo ao grupo. E o que eles faziam? Na verdade, eles tentavam romper com esse vínculos com os grupos familiares, políticos, religiosos. E também romper com a sua crença, né? Com seus, na verdade, aquilo que ele acredita, né? E ele tentava romper, a tortura tenta romper, né? E aí, então, o que se tem bárbaro e nas narrativas é que, até hoje, as lembranças, né, que os torturadores, as falas dos torturadores que eles depreciavam, elas roem as pessoas por dentro até hoje. As mulheres, pior ainda, viu? Porque todos eram, assim que chegavam, eram despidos. Só que despidos, veja, fragiliza. Assim, você tira a roupa, a pessoa se sente desprotegida. Agora, veja isso no caso das mulheres. As mulheres, elas eram obrigadas a desfilarem para toda a equipe de torturadores. E nesse desfile, o corpo dela, a sua condição feminina, era absolutamente, assim, depreciada, violada. Porque, inclusive, todos passavam a mão. E ficava muito latente a possibilidade, a ameaça de estupro. Então, assim, o que a gente diz do estuprador, do torturador, que também, em muitos casos, eles que é uma forma de estuprador, sim, não só físico, mas... Exato. Né? A violência é tão grande que dá... Que não é nem um exagero classificar. Então, a gente entende o estuprador, estuprador. Sim. A gente entende o torturador, na verdade, o que é esse torturador? Né? Então, a literatura fala em esvaziamento da humanidade, fala realmente que à medida que ele pratica, ele também se desumaniza, né? Mas também tem o segmento da psicologia que fala muito claramente que ele tem um prazer sádico. E esse prazer sádico, ele muitas vezes ele se manifesta como? Sexualizado. E aí o que ocorre? Aí que vem o estupro, todo o tipo de, não só estupro, mas todo, assim, o tipo de depreciação da condição feminina,
né? Então, por isso que sempre... Sentia prazer sádico em ver o outro subjugado, humilhado. Exatamente. É um prazer sádico. O sadismo que entra aí também, dos relatos de pessoas que ou eram convidadas ou tinham um certo prazer, né, usando ele da forma mais dura da expressão, de ir lá assistir, voluntariamente, Sim. Inclusive. Sim. Que também não deixa de ser um prazer sádico. Sim. Né? As pessoas que iam lá da sociedade civil, inclusive empresários, né? Nós temos aí na história. Agora descobrindo que tinha empresários que iam lá, não só, né, dar o apoio logístico, econômico, como ele também tinha prazer de assistir a tortura, que não deixa de ser um prazer sádico dele, muito sádico dele, né? De estar presente numa hora dessa, né? Marlene, muito obrigado de você ter composto para nós essas impressões que você foi colhendo ao longo do tempo, seja como integrante da história, mas como psicóloga a partir do trabalho do relatório da Comissão da Verdade. Eu que agradeço essa oportunidade e acho assim que é o papel da psicologia, é o papel do psicólogo contribuir sim, né, com a história, contribuir sim com o bem-estar do ser humano, a qualidade de vida do ser humano. Então, para a gente ter qualidade agora, a gente tem que saber o que significa, o que significou, né, esse período de terror e principalmente na área psíquica, na área psicológica, o que significou. Porque atualmente nós temos outras torturas que é da democracia. Então, cabe a nós sim, né, não só fazer a denúncia, como ser absolutamente contrário na sua prática. O psicólogo, eu estou falando agora para os psicólogos, que na sua prática ele tem que realmente cuidar muitíssimo bem daquele ser em termos de saúde mental, qualidade de vida. Que a geração iPad possa acompanhar essa e outras entrevistas, ler sobre isso e discutir no seu ambiente educacional para compreender um pouquinho mais da nossa história recente. E só para terminar, eu acho super importante o trabalho que nós já fizemos nas escolas, né? Realmente divulgando todo este período, né? E divulgando a história, realmente, as verdades, né? E assim, eu acho que a Comissão da Verdade atual, ela tem esse relatório e ela disponibiliza, né? Eu estou falando em nome da Comissão da Verdade de Bauru, ela disponibiliza esse material e também os membros disponibilizam estar presentes para recuperar essa dignidade, esta história, né? Porque é nosso papel como profissional, como cidadão, como ser humano. Muito obrigado, eu me lembrei da frase entre todas, né, boas de canções que tentaram retratar isso: doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Exatamente. Muito obrigada, Nelson. Obrigado, até o nosso próximo programa.